gente, bem-vindos à aula 6. A gente vai falar um pouquinho aqui agora a respeito do tratamento da mordida aberta anterior. Tá legal? Vamos lá. Basicamente, a mordida aberta anterior ela é resolvida com inclinação dos dentes para a lingual, intrusão da região posterior ou os dois movimentos combinados. Tá? É sempre bastante difícil de se conseguir um movimento extrusivo puro, utilizando a mecânica com os brackets ortodônticos que a gente conhece até agora. O sistema de alinhadores ele ajuda bastante o ortodontista nesse ponto, nesse aspecto. Primeiro, toda a área de aplicação de força ela é constituída pela coroa, seja a parte lingual, palatina, seja a parte vestibular. Então, o controle sobre o movimento ele acaba sendo um pouco mais fácil de ser executado, primeiro porque ele é planejado previamente, tá? Então, o alinhador ele contribui muito para se aumentar a força de intrusão pela própria oclusão dos dentes posteriores sobre os alinhadores. E além disso, o Planning Center pode ajudar o ortodontista sugerindo aumento vertical em algumas regiões específicas para que haja uma intrusão que pode ser feita de maneira sequencial da região posterior, que pode ser feita individualmente. Então, o Planning Center ajuda bastante o ortodontista nesse sentido, tá ok? Enquanto isso, os attachments colocados nos dentes em locais específicos, eles acabam favorecendo a extrusão dos dentes de uma maneira que seja mais, vamos dizer assim, mais direcionado para o final do tratamento, sem intercorrências ao longo do caminho. Os attachments, nesse momento, e principalmente para o tratamento da mordida aberta, eles precisam ser colocados necessariamente nos dentes anteriores. E isso é uma questão que o ortodontista sempre precisa conversar com o paciente e mostrar para ele que a colocação desses attachments ela é extremamente importante. Existe estratégia para a colocação desses attachments, existe a oportunidade para a colocação desses attachments, existe a maneira correta para se colocar esses attachments e a gente também tem esse material disponível para vocês. Um paciente do sexo masculino de 14 anos de idade com uma resolução do problema em aproximadamente 11 meses, um ano, sem manchas no esmalte, sem problemas na gengiva, sem intercorrência alguma de mucosa sendo machucada ou não, é uma coisa que todo ortodontista curte, tá? Eu esqueci de dizer para quem estiver ouvindo aí que não for ortodontista, o que é a mordida aberta, né? A mordida aberta é quando os dentes de cima eles não encontram os dentes de baixo, que está difícil, né, de abrir um rótulo, tirar da garrafa, é você abrir uma embalagem, isso é o que a gente chama de mordida aberta, tá ok? E de novo, o nosso Planning Center, junto com o software utilizado, ele traz para o ortodontista algumas informações a respeito da quantidade de movimento que acontece em cada região do dente, né? Que a gente pode ver aqui, pintadinhos de azul, pintadinho de branco. Então, existe muita previsibilidade em todos os movimentos que são executados. Frequentemente, no tratamento com os alinhadores, né, vai restar no final do tratamento uma mordida aberta posterior, que é fruto da intrusão que aconteceu nos dentes posteriores. Isso é uma coisa boa. Toda recidiva, ela tende a ser ruim desde que aconteça no local e da maneira incorreta. E como isso daqui é um movimento planejado, não existe nada melhor para uma manutenção do tratamento realizado, que é a definição da oclusão posterior. Enfim, existem alguns princípios para que a gente possa tratar o nosso paciente de mordida aberta anterior de maneira adequada, tá? De novo, o diagnóstico ele determina a eficiência do tratamento, a oportunidade do tratamento. Sempre a gente precisa olhar para isso de maneira adequada, tá? Nos padrões verticais de crescimento é desejável se obter intrusão posterior e extrusão anterior para o fechamento da mordida aberta anterior.
As inclinações pré-tratamento dos incisivos superiores e inferiores devem ser avaliadas antes que a extrusão de incisivos seja planejada e prescrita. O que isso quer dizer? Que antes de qualquer tipo de movimento, o ortodontista precisa entender se esse movimento pode ser realizado ou não. E nada melhor do que o vídeo que vocês recebem no final do processo de planejamento, para poder avaliar se isso vai ficar bom para o seu paciente ou não. Esteticamente falando, a gente precisa também se preocupar com essas inclinações e com a quantidade de extrusão ou desinclinação que vai ser feita nos incisivos e saber se isso vai trazer uma estética adequada para o nosso paciente ou não e desenvolver estratégias para que isso possa ser melhorado antes do tratamento ser iniciado. Essa é a grande importância do planejamento realizado pelo Planning Center, pelo time dos ortodontistas. Talvez você consiga ter um auxílio melhor no seu tratamento baseado em como os dentes vão ficar ao final do tratamento, sem efetivamente você ter chegado no final do tratamento. A contenção por os padrões verticais de crescimento, ela deveria ser planejada com recobrimento oclusal. Nada melhor do que um alinhador final para fazer isso daí pela gente. Tá legal? O que a gente falou hoje aqui, nessa aula número 6, diz respeito ao tratamento da mordida aberta anterior, onde basicamente a gente precisa pensar na intrusão posterior e na extrusão anterior, seja uma extrusão pura, seja uma extrusão causada pela desinclinação dos incisivos. Eu espero que vocês tenham curtido a aula. Se sobrou algum tipo de dúvida, chama a gente aqui, tá legal? E a gente se vê na próxima aula.